Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo diferente, não é para ensinar nada em questão de pintura, mas é porque eu estou recebendo muitos e-mails de pessoas que estão passando por dificuldades, pedindo a minha ajuda para conseguirem aprender algo e render, gerar alguma renda, né, alguma renda familiar aí. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que têm filhos, né, e estão iniciando na, na, na carreira aí de, vamos chamar de carreira, né, de pintura. Gente, eu não tenho como ouvir certos, ou ler certos depoimentos e me manter neutra e não me importar. Não estou aqui no YouTube ou em outro canal apenas para divulgar meu trabalho, para ganhar cliques no vídeo, para vender apostilas. Eu não estou aqui só para isso, né? Porque eu acho que a missão de cada um vai muito mais além disso. E o que adianta a gente aprender se não for para ensinar? Só que tudo, é claro, a gente tem que ver também um retorno, porque tudo você tem, você gasta seu tempo, você deixa de fazer uma outra coisa, né? Então você tem que juntar as duas coisas. Mas o que eu tenho para passar aqui para vocês hoje é mais como uma conversa, né? É um incentivo, tá? Contar para vocês brevemente a minha história, para que vocês possam, quem está começando agora, quem está passando por dificuldades, se espelhar nisso. Porque às vezes a gente tem um monte de gente à nossa volta, mas ninguém fala o que a gente está precisando ouvir, né? Eu mesma já passei por isso. Então, eu vou falar aqui para vocês. Eu, gente, quando eu comecei, eu tinha filho para criar, eu morava com a minha mãe e eu já sabia pintar, aliás, eu sabia desenhar coisas de escola, essas coisas, não tinha aptidão voltada para desenhos específicos, entendeu? E eu fui morar numa cidade com ela para fugir de aluguel, tudo, e com meu filho, e não tinha emprego, não tinha emprego de nada. E a maioria das pessoas lá trabalhavam com artesanato. É uma cidade praiana. E eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí eu comecei trabalhando, eu sou daquela pessoa, sabe, já viu aquele ditado madeira para toda obra? Eu não tenho vergonha, eu não penso em beleza, eu não penso em status, eu penso em nada disso. O que tiver para fazer, desde que seja honesto, eu faço, sabe? Ainda mais quando você tem uma boca para sustentar. E aí eu peguei e fui trabalhar como manicure, atendia nas casas, não tenho vergonha nenhuma de dizer, fui fazer limpeza em casas, faxina, como o pessoal chama aqui em São Paulo. Não tenho vergonha de dizer. E aí um dia eu falei, eu gosto tanto de pintar, né? Eu falei, já que o pessoal mexe com artesanato, eu gostava de pintar, mas com lápis de cor, em papel, essas coisas. Eu falei, eu vou tentar pintar um pano, para ver se eu vendo um pano de prato. E aí, gente, eu não tinha dinheiro mesmo, porque por mais bico que você faça, quando você chegar aquele dinheirinho, você tem que dividir para casa, tem que fazer mil coisas com aquilo aí, você tem que fazer o dinheiro multiplicar. E eu tinha um filho, né? Tinha minha mãe, sozinha, numa cidade que eu não conhecia ninguém. E aí eu consegui, pintando unha, eu consegui um dinheiro, comprei meia dúzia de pano. Crochê eu já sabia fazer, porque minha mãe sempre ensinou essas coisas pra gente. Fiz um biquinho de crochê bem simples, tá? E, nossa, eu tenho até vergonha. Quando eu lembro as minhas pinturas, vocês não acreditam. Fui pintar uma maçã, pintei lá, fiz o formato de uma maçã, taquei tinta vermelha, fiz um cabinho, uma folha com verde, pronto. Para mim aquilo era uma maçã. Num pano de prato, não tinha chão, não tinha fundo, não tinha matinho, não tinha nada. Era só aquela maçã no pano branco.
E a maçã daquele jeito que eu tô falando, aquela bola vermelha com cabinho e uma folha verde. Pra mim era uma maçã, aquilo. E as minhas pinturas eram todas assim. Eu acho que as pessoas compravam por pena. Era R$ 3 que eu vendia na época. Olha, eu trabalho com pintura, hoje eu posso falar, há 15 anos. E isso imagina quanto tempo. Eu ia fazer uma unha, ou ia fazer uma limpeza, e eu levava meu pano. A pessoa comprava um pano, comprava 2 panos. E aí eu fui comprando mais panos e fui fazendo. Não deixei de fazer as outras coisas. E aí um dia, eu passando por uma banca de jornal, eu vi uma revista de uma pessoa que, pra mim, gente, é meu ícone, é a minha direção, foi tudo pra mim, de uma pessoa chamada Bia Moreira, que muita gente que já tá na pintura deve conhecer. Pra mim, não existe pessoa melhor do que ela em questão de pintura, sabe? E aí eu vi uma revista, só que como se fosse hoje, R$ 20 a revista, né? Porque revista de pintura em tecido é cara. E a dela, como já tinha nome e tudo, era cara. Como que eu vou comprar essa revista? Mas eu fiquei apaixonada quando eu vi as pinturas. Nossa, meu rosto acho que ficou vermelho. Eu sou branca, então acho que ficou vermelho na hora quando eu vi aquela maçã linda. E eu pensei na maçã que eu tinha pintado. Eu falei, meu Deus. Aí me esforcei, juntei, comprei a primeira revista. Falei, não, eu vou tentar pintar. Nessa primeira revista eu não sabia tirar como tirava risco no pano. Eu não tive orientação de ninguém. Eu olhava o desenho e tentava desenhar no pano. E assim eu fui quebrando a cabeça, olhava as cores que ela usava, fui tentando fazer, fui tentando fazer. E fui me aperfeiçoando, gente. Olhando, sem ter nada. E aí, é lógico, as vendas começaram melhorando, melhorando, melhorando. Chegou uma época, eu já estava tão aperfeiçoada na pintura, que chegou uma época que eu não tinha tempo para fazer mais nada. Eu ficava pintando até 2, 3 horas da manhã e no outro dia, 6 horas, eu já estava em pé para mandar meu filho para a escola e sentava para pintar de novo. Entendeu? Era direto, 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 direto. Sabe? Fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. Nisso, na cidade, abriu curso gratuito de pintura em tecido. Eu falei, nossa, minha oportunidade. Fui. Só que chegando lá, era uma pintura básica. A pintura da Bia Moreira, ela se destaca porque ela é uma pintura porcelanizada, que é essa que eu faço. Existem 3 tipos de pintura: a comum, a chapada e a porcelanizada. A chapada, eu não sei fazer até hoje, que é o que todo mundo faz. É você pegar a tinta, jogar lá e você não fazer efeito, que nem eu faço aqui, brilho, sombra, você não dá volume, você não dá brilho, você não dá profundidade, fica aquela coisa chapada, entendeu? Parecendo uma foto, assim, um adesivo. E assim não, você vê que tem volume, tem todos os traços. Essa é a porcelanizada. Eu falei, poxa, mas é tão diferente. Mas como eu tremia muito ainda com pincel, eu não tinha aptidão no pulso, essas coisas, eu falei, vai ser viável. E eu não sabia nada de mistura de cores, cores secundárias, cores primárias, matização, prisma. Eu não sabia nada disso. Eu falei, então eu vou aproveitar esse curso. E comecei fazendo. Só que aí eu pegava as dicas do curso, mais o que eu já tinha aprendido comigo mesma, usando as revistas da Bia Moreira, e meu trabalho se destacou muito das outras alunas. Teve uma feira de artesanato, a gente foi apresentar nosso trabalho, nossa, meu stand na hora, assim, ó, rapidinho, vendeu todos os panos. Quando foi na outra semana, a professora do curso me chamou, me convidou para dar aula. Falou, não, você está muito além do nível. E me convidou para dar aula. E eu comecei dando aula, dava aula para crianças, aula para adulto, eu tinha 20, comecei com 17, depois fui para 23 alunos, comecei dando aula. E foi destacando. Aí fui tendo mais dinheiro. Nessa época, a Bia Moreira, ela vendia DVD com passo a passo de cada coisa, de fruta, de rosas, que é o mais difícil de pintar, para dar um efeito legal. E tinha pincéis, tinha a linha toda da Bia Moreira. Gente, eu consegui comprar tudo. Vinha tudo pelo correio. DVD, eu colocava, e eu ficava, eu fui me aperfeiçoando, e eu fui fazendo, e eu fui melhorando, melhorando. E aí chegou uma época que eu parei de dar aula, porque o governo, era aula comunitária em escola, o governo tirou. Ficou todo mundo sem aula. E aí todo mundo vinha atrás de mim.
Não, porque a gente quer aprender. As outras pessoas também não tinha emprego, tinha muita mãe de família, tudo. E aí eu consegui um espaço doado e eu comecei dando aula lá nesse espaço, cobrava uma mensalidade pequenininha e dava aula para crianças, dava aula para adultos e fui me virando assim durante um bom tempo. Até que de tanto, durante muitos anos eu ficar me esforçando com isso, me deu um problema de alergia. Alergia na vista por causa da tinta. E eu tive que parar. Fui para outro ramo, fui trabalhar para os outros, fui trabalhar em loja, mudei de cidade, fiquei um tempo sem mexer com pintura e não consegui resultado trabalhando para os outros, sabe, sendo registrado em carteira. Tudo bem, você tem segurança, você tem, entre aspas, porque quando a pessoa resolve te mandar embora, manda, e tem uma certa estabilidade, tem certos benefícios, mas não tem um resultado legal, sabe? E eu senti muita falta, porque eu gosto muito de arte. E aí comecei trabalhando para os outros. Fiquei assim um bom tempo mesmo. E aí, coisa de 3 anos atrás, eu fui para outro ramo, falei, não vou trabalhar mais para ninguém, vou trabalhar para mim. Fui mexer com o ramo alimentício. E aí eu tive um problema muito sério de saúde nos rins, né, quase que tive que fazer transplante. E eu não podia pegar peso, eu não podia fazer um monte de coisa. Fiquei internada, fiz um tratamento de meses. E aí acabei perdendo um monte de cliente. Quando eu voltei, não tinha mais nada. Eu falei, então, eu vou trabalhar para os outros de novo. Fui trabalhar numa loja, fiquei um bom tempo trabalhando lá. Trabalhava 12 horas por dia, no dia de domingo trabalhava também. Aí, quando era para ter folga na semana, nunca dava para dar folga. Então, às vezes, eu trabalhava mês direto. E o salário, aquilo, né? Quando chegava, não dava para fazer nada. Eu não tinha mais tempo para casa, para família, para minhas coisas, para nada. E aí, acabei saindo de lá. E voltei com as minhas pinturas. Falei, vou voltar com as minhas pinturas, porque eu consegui, tentei arrumar outro emprego com essa crise. E não consegui, com a idade também, eu já tenho 43 anos. Então, a gente não consegue tão fácil como antes. Tem muito jovem aprendiz por aí. E eu falei, então eu vou fazer alguma coisa porque eu preciso ajudar, né? Eu preciso ajudar em casa, eu preciso me sentir útil, não é assim. E aí eu falei, vou voltar a pintar pano. Aí eu comprei mais uns 10 paninhos, comecei pintando, fiz crochê, saía nas portas vendendo, não tenho vergonha de dizer, vendi alguns, com o dinheiro desse comprei mais. Falei, vou fazer feira, eu vou pra feira. Peguei um lençol velho entre aspas, né, mas que daria para mim não usar mais. Fui para uma feira, forrei no chão, coloquei os meus panos, fiquei lá. Morrendo de vergonha, que eu nunca tinha trabalhado assim. Alguém passava, eu tentava, era conhecido porque era perto de casa, eu tentava esconder o rosto no início. Mas depois isso passou, fui dando resultado. Do chão, comprei uma cordinha de varal, tinha um lugar que dava para minha... Tinha árvore perto, eu pendurava na árvore, pendurava os panos e vendia. E aí, com uns 2 meses que eu tava assim, nem 2 meses, consegui dinheiro para comprar uma barraca de feira. E eu comprei uma barraca de feira, de 2 metros, mas aí eu não tinha conseguido comprar nada para um guarda-sol, uma cobertura, nada. E eu chegava em casa torrada, vermelha, queimada do sol, muito calor, mas eu trabalhava. Dali de umas 8h30, 9 horas da manhã até quase 2 horas da tarde. E vendia. Vendia, teve dia que a mulher parou com o carro, não foi uma vez só, contou quantos panos eu tinha estendido, acho que era 17. Ela contou e falou, embrulha que é tudo meu. Entrou dentro do carro, pegou dinheiro, fiquei olhando pra cara dela, ela comprou tudo. Quando foi 11 horas eu tive que vir embora, porque eu não tinha mais produto. Aí eu vim embora, entendeu? Então isso, com o tempo eu fui conquistando mais clientes. Então eu só não fazia feira de segunda e de terça, porque eu tinha que repor o material, tinha que fabricar, eu sou sozinha, eu costuro, eu faço tudo. Com o tempo eu conseguia uma máquina de costura também. Comecei fazendo sacola, puxa-saco, outras coisas. E fui aumentando a quantidade de produtos e de variedades. E fui conquistando mais vezes mais clientela. Tem gente que chega na feira me perguntando se eu falo, mas você não veio, vai atrás de mim em outra feira, entendeu? E hoje, gente, eu tô muito, muito bem, graças a Deus.
Eu não pego tanta mais encomenda porque eu não tenho como atender o público. Eu já estou começando a atender lojas também, por atacado. Ontem mesmo tirei o pedido de numa loja. Então, é muita coisa, sabe? Tem muita coisa que eu estou fazendo. Então, gente, não desistam. Que isso sirva de exemplo para vocês. Eu comecei, eu não sabia nada, como eu disse. É assim mesmo. Eu estou aqui, sabe? Ao dispor, me dispondo aqui para que vocês precisarem. Estou à disposição. A venda da apostila que eu coloquei é para dar uma ajuda. É lógico, eu coloquei o preço de R$ 29,99, mas se vocês forem ver, são 50 riscos, gente. Cada xerox por aí, se você for fazer, sai 30 centavos, mais no envelope, tudo, se vocês verem, não tem quase lucro disso daí. Entendeu? Aí eu paro, tem que ir lá no correio longe, porque é no Mercado Livre, então não pode ser qualquer correio, tem que ser só aceite a etiqueta do Mercado Livre, porque aí o frete vai sair R$ 7, vai sair baratinho para vocês. E aí vocês vão estar aprendendo a mesma coisa que eu vou estar fazendo, entendeu? O mesmo trabalho. E outra coisa, vocês vão estar aprendendo como eu. Eu já perdi de fazer entrega aqui em loja, porque me pediram pintura chapada, que é barato a pintura chapada, entendeu? E é R$ 9,80 um pano com pintura chapada, R$ 9,80. E eu perdi porque eu não sei fazer. É a pintura mais simples, eu não sei fazer. Eu comecei pelo mais difícil. Eu aprendi o mais difícil, o mais valorizado. Então, para mim é difícil agora eu voltar e fazer a pintura chapada. Você entendeu? Então, é isso que eu vou estar passando para vocês. Essa apostila vai ser muito importante por causa disso. Do mesmo jeito que eu comecei me espelhando na Bia Moreira, comprando a revista dela, eu tive que ter um começo, vocês têm que ter também. Entendeu? Vocês têm que ter isso daí. E aí sim, depois, a próxima apostila, porque essa foi bem para iniciante, eu faço uma coisa rápida, que é para todo mundo começar a levantar um dinheiro. Depois disso, logo em seguida, eu vou vir com outra apostila, com outras coisas mais detalhadas, mais técnicas, aí nós vamos perder mais tempo para mim realmente passar o porcelanizado para vocês, o mais difícil, mas aí vocês já vão ter mais dinheiro para investir no material para vocês vão ter mais aptidão de trabalhar com pincel sem ter que ficar girando a tábua para pintar um lado ou outro, você entendeu? Vocês vão entender mais sobre outras coisas para mim poder estar ensinando cores secundárias, primárias, prisma, brilho, sabe, luminosidade, sombra, fundo, volume, tudo isso. Existe tudo isso para uma pintura sair bem feita, sabe? Não é só comprar lá e tacar no pano, isso é muito fácil, não é assim. Se vocês não fizerem assim, vocês não vão conseguir destacar no mercado, conseguir o resultado que eu estou conseguindo. Então, eu peço a vocês, por favor, quem realmente tiver precisando, querendo dar uma mudança na vida, sabe? Querer a sua independência, não ficar trabalhando para os outros que nem escravo e não conseguir nada. Gente, comece, dê o primeiro passo, entendeu? Vamos, acreditem no trabalho de vocês, não é difícil. Olha a minha história e hoje eu pinto que eu não me troco por muita gente por aí. Entendeu? Esses aqui até que não estão tanto, porque eu estou começando com vocês, mas depois vocês vão ver os trabalhos, se esforcem, comprem a apostila, é muito importante, porque a gente vai estar fazendo o mesmo trabalho, a mesma coisa que para vocês pegarem habilidade, entendeu? Eu vou deixar aí embaixo no link, aí embaixo do vídeo, o link do Mercado Livre, onde tem as apostilas. Aqui são os trabalhos que vocês já conhecem. Outra dica, gente, olha, para o Dia das Mães, olha o que eu estou aprendendo, eu mesma estou fazendo. Um porta-pano de prato, gente. Olha que coisa linda, de feltro, ó, com a fitinha de cetim. Você pode vender separado, não dá trabalho nenhum de fazer, fica lindo, gente, ó, com a manta acrílica. Você pode vender separado agora pro Dia das Mães com um paninho de prato, kit, gente, olha. Eu fiz esse, fiz o do coração também. Se vocês quiserem, deixa eu dar uma adiantada aí na apostila, eu vou estar ensinando para vocês, dou um jeito de trazer a máquina de costura, com todo capricho. Vocês podem vender separado ou pode vender
com pano de prato agora pro Dia das Mães. Eu fiz porque me pediram kit pro Dia das Mães. Outra sugestão, vocês lembram do pano de prato de coração, né? Eu fiz umas toalhinhas de mão, porque agora quem faz a caminhada, quem faz academia, ou até mesmo agora todo mundo tá usando álcool gel, tem uma toalhinha para ficar enxugando a mão, né? Olha, eu não tenho por que esconder de vocês. Gente, olha só. Essa toalhinha é uma de boa qualidade, ela não é uma qualidade ruim. Essa toalhinha, eu paguei aqui R$ 1,50 na toalhinha. O custo dessa toalhinha, com a linha e tudo, e que eu tive nessa toalhinha aqui, foi de R$ 2,50. Para a loja, eu vendi a R$ 10 cada toalhinha. Pro meu cliente, eu tô vendendo a 15, gente, sem mentira nenhuma. A R$ 15, você compra uma caixinha que vende uma caixinha de acetato, que é 80 centavos, põe dobradinho pro Dia das Mães, eu escrevo coisinhas aqui em outra, que eu vendi toda, só me sobrou essa. E aí fica lindo. Eu tô até fazendo outra, porque sem mentira nenhuma. Ó. Opa. Tem aqui, eu já tô até fazendo coraçãozinho. Tá? E, gente, olha só. Deixa eu ver se eu pego aqui. Isso aqui, que eu já cortei, vocês estão vendo? É encomenda que eu peguei ontem, para uma pessoa só. Das toalhinhas e do pano de prato de coração. Olha quantos coração que eu tenho que fazer. Tudo para entregar amanhã. Então, vocês estão vendo como eu tô atarefada. Dá muito resultado, gente, acredite. Fora isso, a capa de Bíblia também, tá? Também tenho para entregar. Tem um monte de Bíblia ali em cima que eu tenho que fazer e eu não tenho tempo para tudo, sabe? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é isso. Acreditem, confiem, não desistam, dá muito acerto, vale a pena, entendeu? E eu queria mesmo gravar esse vídeo para, em resposta às pessoas que me escrevem, não tem como eu responder uma por uma. Então, para mostrar que eu estou solidária, eu não estou virando as costas para ninguém, eu não me mostro neutra, eu estou gravando esse vídeo para a resposta dessas pessoas mesmo que me procuram. E vocês podem me procurar, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar o que eu sei, vocês podem me procurar, podem fazer pergunta 10, 15, 20 vezes, não tem problema. Conforme a gente vai se conhecendo, quem comprou a primeira apostila aí, eu vou estar mandando e-mail com o meu WhatsApp, né? Porque de repente acontece um imprevisto, você está em casa e aconteceu alguma coisa, você precisa, e agora o que eu faço? Eu não sei, vou lá ligar para Rosana. Vou lá mandar uma mensagem para ver o que eu faço. Acabou tal tinta, o que eu posso misturar? Ou caiu, sujou, entendeu? E aí eu não quero deixar vocês na mão, tá, gente? Prometo aqui para vocês que a gente não vai ser só de oi aqui, não. A gente vai ser parceira, companheira aí, e tudo que eu aprendi eu vou estar ensinando para vocês, eu quero que vocês tenham o mesmo resultado que eu tenho, tá ok? Gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelas inscrições, pelas participações, e não esqueçam, é muito importante a apostila, dá uma passadinha lá no Mercado Livre, dá uma olhada, é muito baratinho, dá para parcelar, pagar de várias formas, porque tendo a quantidade dessa, eu já tô lançando a outra pra gente começar tipo um curso mesmo, tá ok? E é isso, gente. Fiquem com Deus, muito obrigada. E ó, foco, força, fé, que quem acredita pode, entendeu? Se você acreditar, você pode, você consegue. Com Deus, a gente consegue tudo. Bom, até a próxima e obrigada, gente.